Bem-vindos a mais uma entrevista Eco. Os agricultores estão na rua, em Portugal e na Europa. O governo português avançou com um pacote de medidas de 440 milhões de euros para tentar travar os protestos, mas não foi bem sucedido. Os agricultores, em vésperas de eleições, exigem melhorias de rendimentos. Temos connosco José Diogo Albuquerque, antigo secretário de Estado da Agricultura de Assunção Cristas. Viva, muito obrigado pela sua presença. Este é, de facto, um momento ideal para os agricultores pedirem aquilo a que sentem que têm necessidade, de fazer ouvir as suas reivindicações. Obrigado, Mónica. Eu não sei se é o tempo ideal. Parte das reivindicações, vamos dividi-las em dois componentes, as reivindicações europeias e as nacionais. As europeias, que é comum, aconteceu agora, mas já vem atrás, na verdade vem com o lançamento de um pacote legislativo muito ambicioso em termos de ambiente, que era o Green Deal, o Pacto Verde, e isto vai introduzir pressão nos agricultores em termos de exigências. Eles poder-se-iam ter manifestado nessa altura. O que acontece é que está aqui uma tempestade perfeita. Entretanto, os custos aumentaram com a inflação, a questão da guerra, o provisionamento de cereais, os fatores aumentaram os preços. Tudo isso levou a uma situação que a nível europeu explodiu agora. Portanto, com mais pressão, com a Alemanha, e houve um efeito de contágio. E também agora, com a proximidade das eleições para o Parlamento Europeu em junho, que também ajuda. Também ajuda. Em Portugal, isto tudo acontece também com a comunicação muito em cima do pagamento, que os agricultores não iriam ter o valor com o qual previam fazer os seus investimentos numas medidas da PAC, nas medidas do ecorregime. Portanto, foi tudo junto. Foi tipo estava lá o fósforo, só faltava empurrar e... Mas perante o facto de nós estarmos agora num momento de pré-campanha, vamos por assim dizer, a nível nacional, e vamos agora concentrar na análise do problema a nível nacional, isso significa que os agricultores têm melhores perspectivas para conseguir os seus intentos, ou estando o governo em gestão, dificilmente poderá alguma vez satisfazer os seus pedidos? Acho que em gestão acho muito difícil. Agora, algumas das reivindicações, ou pelo menos uma que eles queriam se ver satisfeita, foi o apoio às medidas ambientais da política agrícola comum, do primeiro pilar da PAC, os chamados ecorregimes, que tiveram cortes, já todos sabemos, de 35% a 25% e que não estavam à espera. E isso aí acho que vai ser ressarcido. Portanto, essa queixa haveria de qualquer maneira. Há outras que são mais estruturais e que vêm desde o início da governação socialista, desde há 8 anos atrás. Houve as florestas que saíram do Ministério da Agricultura, as direções regionais, que é algo que é fundamental, mudaram para outro Ministério e deixam de estar da tutela direta do Ministro da Agricultura e passam a estar na tutela direta do outro Ministro. Essas direções regionais são muito importantes, não só no apoio ao agricultor, mas muito importantes na execução das ajudas comunitárias, porque fazem o controle das ajudas, fazem a avaliação das ajudas, até um braço armado do Ministério da Agricultura que se perde. E estes CDRs não vão ter capacidade para fazer esse acompanhamento perante a extinção das direções gerais? Eles até podem ter capacidade técnica, mas o acompanhamento do dia-a-dia, se os controles estão atempados, se estão a correr bem, tudo isso parte do Ministério da Agricultura. Essa pressão tem que haver. Quando há recursos limitados, que é o caso do Estado, não há volta a dar, temos recursos limitados, há opções a tomar. O Ministro da Agricultura olha para as suas opções de uma forma diferente que o Ministro dos Fundos Estruturais, portanto o Ministro da Coesão. Portanto, aqui é importante. E estes pagamentos todos mais tardios que andam a acontecer e que não aconteciam, isto vem tudo também de períodos de candidaturas que decorrem sobre o tempo que não eram previstos, pelos controles que não são feitos atempadamente. Tudo isso leva a que o pagamento no final seja mais tardio. E, portanto, as direções regionais é um problema. O Ministério da Agricultura nos últimos 8 anos caiu na hierarquia, passou para o fim, não estava passou a ter menos importância política. Passou a ter menos importância, e há o apoio ao investimento que vem do Programa de Desenvolvimento Rural, que são o apoio ao investimento, à modernização das explorações agrícolas, que é muito importante, sobretudo para uma agricultura que está em plena reestruturação como é a portuguesa, em que a taxa de investimento baixou muito. Eu tenho ideia de nós, mensalmente, não quero estar a dizer nós, mas houve um período que foi entre 2011 e 2015, que o montante médio investido, transferido da Comunidade Europeia para os agricultores portugueses neste apoio à modernização era à volta de 40 milhões de euros por mês. Hoje em dia são 20 milhões, portanto houve uma quebra para 50%. Isto tem um impacto direto na modernização da agricultura e no crescimento. Vamos analisar aqui um pouco o pacote dos 440 milhões que o governo português preparou
para tentar travar os protestos, e que percebemos que depois, obviamente, não foi bem sucedido. Estamos a falar, para quem nos ouve e não acompanha tanto estas medidas, de 200 milhões de euros para acompanhar, para fazer face às quebras de produção relativamente à seca, sendo que 100 milhões eram os que já estavam prometidos para o Algarve, e 100 milhões são alargados para a totalidade do território. Mas neste caso específico, nem todo o montante é gasto no ano ou será apoiado ou pago no ano 2024, sendo uma fatia significativa, sobretudo no caso do Algarve, 70 milhões transferidos para o ano de 2025. Há depois 11 milhões para apoio à descida do gasóleo, que já está em vigor desde o início de segunda-feira desta semana. Temos também uma linha de crédito de 50 milhões de euros com um custo anual de 2 milhões e depois 120 milhões para um apoio à PAC propriamente dita, seja para fazer face a esses cortes que falámos dos 60 milhões de euros do primeiro pilar e mais 60 milhões para o segundo pilar, onde também havia falhas para a dotação das candidaturas apresentadas. Dito isto, este enquadramento um pouco mais extenso, é estranho que o Governo opte por, ponto 1, adotar medidas que já estavam previstas no Orçamento do Estado, como seja a descida do gasóleo agrícola, só no momento em que existe uma pressão dos agricultores na rua, ter tantas verbas já comprometidas para o ano de 2025, quando supostamente vamos ter eleições em março, e portanto nem sequer se sabe qual é que é o próximo Governo que estará em funções nessa altura. Cheira a desespero e reina a confusão, sinceramente. Eu já perdi o fio à meada. A Mónica sabe mais do que eu, porque é milhões para aqui, milhões para ali. Está-se a dar milhões daquilo que já se tinha prometido dar. Cheira a desespero. E há uma coisa importante que não está a ser muito falada, que e vou exemplificar para explicar o que eu quero dizer. Por exemplo, os ecorregimes. O que aconteceu aqui foi houve uma transferência de umas medidas que estavam no segundo pilar da PAC, que são medidas plurianuais, de gestão plurianual, ou seja, gera-se uma verba para 5 anos e vai-se gerindo em função da procura que há para essa medida. Se gasta mais de um ano, pode usar do outro ano. Se gasta menos no ano, pode-se deixar para o outro ano. Passou-se isso para o primeiro pilar da PAC, em que são medidas de orçamento anual. O que se gasta naquele ano é o que se tem naquele ano. Não pode haver transferências para os anos a seguir. E o que aconteceu aqui foi que a medida tinha valores tão elevados que houve um excedente de candidaturas. E, portanto, estas medidas estando no primeiro pilar, tudo o que se passa naquele ano acontece naquele ano. Portanto, este ano houve mais candidaturas do que a verba existente. E, portanto, vai haver aquilo que se chama rateio. Portanto, para o ano vai haver o mesmo problema se houver mais candidaturas do que a verba existente. E para o ano a seguir também. Isso é algo que vai mudar. A outra coisa é, se isto tivesse sido avisado os agricultores atempadamente no período das candidaturas, em junho, se calhar não teria havido esta contestação como há agora. Porque os agricultores planearam os seus investimentos, os seus custos ao longo do ano, em função desta verba. E eu acho que um terceiro ponto importante também é que as medidas do tal segundo pilar da PAC, do Programa de Desenvolvimento Rural, têm uma componente comunitária e uma componente nacional. Portanto, se eu meter aqui 10 milhões de euros de orçamento de Estado, eu consigo meter aqui 90 ou 80 milhões de euros de financiamento comunitário. Se isto tivesse sido bem programado, nós estávamos a gastar 50 milhões de euros de orçamento de Estado para pagar 50 milhões. Estávamos a gastar 50 milhões para ter 200 milhões de financiamento comunitário muito mais estrutural. Portanto, isto é tudo coisas que acontecem por uma gestão muito em cima do joelho, que é o que é. Voltamos à gestão do WhatsApp, de outros episódios desta governação que não na agricultura, mas que levam a estes casos, que é tudo muito em cima do joelho, porque a implementação e a gestão de financiamento comunitário da política agrícola comum num país é um exercício pesado, é um exercício com volume de dinheiro, com muitas medidas. Portanto, tem que haver um acompanhamento rigoroso e monitorizado ao longo do tempo. Tem que saber quantas candidaturas é que estão a entrar, que valor é que isso significa. São vários serviços que fazem coisas diferentes, daí a importância das direções regionais, de reunir com todos mensalmente. É quase um exército, são muitos processos. Portanto, se isto é feito de uma forma muito mais política e demagógica,
acontecem estas coisas e vão continuar a acontecer. Ou seja, é impreterível haver uma revisão da política agrícola comum, sendo que a nível comunitário isso também já parece ser aceite que a PAC, como está desenhada, não funciona. Parece-me que sim, parece-me que vai ter que haver revisões e reajustes. Se calhar antes da normal revisão intercalar da PAC. Talvez, sendo que o regulamento comunitário é o regulamento comunitário. Portanto, se o regulamento comunitário prevê 2025 ou 2026, agora não tenho a certeza, é aí que será. A não ser que haja mais países que tenham tido problemas de implementação destas alterações, então aí haja uma pressão para fazer alguns ajustes. Os ajustes são normais. Sim, sendo políticas a 7 anos, ou sem contar com os anos adicionais, é normal que sim. É normal, usando aqui a minha expressão, que a Ministra da Agricultura se escude na comunicação do diretor, do presidente do IFAP, para justificar esta matéria, alegando que existe um erro de comunicação por parte do diretor do IFAP em comunicar o corte de 60 milhões nesses pagamentos, quando à partida era isso que estava definido. É quase que dá vontade de dizer isso é lá com eles. Na verdade, a responsabilidade final é da Ministra. É da Ministra. A obrigação dela é que monitorize com o IFAP, direções regionais, com a autoridade de gestão do PEPAC, com o Gabinete de Planeamento, tanto as várias direções do Ministério, no fundo, é a obrigação dela que monitorize o que se está a passar. Se há um serviço que não dá essa informação, porque a mim escandaliza-me que a informação de um corte de 35% ou de um rateio de 35% aconteça no dia do pagamento, claro. Então aí a responsabilidade é desse serviço. Mas em última análise, as pessoas escolhidas, tudo isso passa da responsabilidade da Ministra. Como é que se justifica, do seu ponto de vista, como é que se justifica que ao longo de toda esta legislatura nós sabemos que os casos com a Ministra da Agricultura não são de hoje, houve inclusivamente por altura da negociação dos apoios à produção no âmbito do programa do IVA Zero, a CAP, por exemplo, se recusou a negociar com a Ministra e negociou diretamente com o gabinete do Primeiro-Ministro. Como é que se pode manter em funções uma Ministra durante tanto tempo fragilizada desta forma? Desvalorizando o setor agrícola. Portanto, o Ministro António Costa, na verdade, o Primeiro-Ministro António Costa, na verdade, não punha a agricultura como na centralidade das suas políticas. E, portanto, assim, se calhar até dá jeito, porque posso passar algumas partes que estavam no Ministério da Agricultura para outros ministérios. Como é que interpretou as declarações do líder parlamentar do PS, o Eurico Brilhante Dias, quando disse que a Ministra tinha cometido um erro que era por agir completamente sob a pressão das ruas e que já não havia forma de o Governo se libertar desta imagem de que agiu só porque houve manifestações por parte dos agricultores? Parece-lhe que é o próprio PS também já a deixar cair a Ministra e a tentar ganhar aqui algum espaço de manobra num período de pré-campanha? Parece-me que é tentar-se descartar do problema. Portanto, está a acontecer em escada. No caso do Eurico Brilhante Dias, a descartar-se do problema que a Ministra criou e a Ministra a descartar-se do problema culpabilizando o Presidente do IFAP, quando, na verdade, a responsabilidade está por todos. Ficou surpreendido com esta capacidade de organização destes movimentos inorgânicos que, através de grupos de WhatsApp, conseguem literalmente parar o país durante vários dias a fio, em momentos diferentes de norte a sul? Não fiquei e fiquei. Não fiquei porque o setor agrícola é um setor já muito antigo, com um setor associativo que o representa também antigo e que está habituado às manifestações, porque tem uma política única, comum, muito centralizada no setor. Portanto, as manifestações que vêm da Europa, da União Europeia, isto já acontece. Portanto, esses antecedentes de manifestação é algo que vem. Eu sou de uma família de agricultores e eu lembro das manifestações, lembro de ir à Feira de Santarém. Há coisas que fazem parte um pouco do setor. Aqui o que muda é a forma espontânea como estas manifestações ocorreram. Isto já tem a ver com o mudar dos tempos, WhatsApps,
criam grupos muito rapidamente. Isto é uma mudança. Isto também é um desafio ao associativismo. E de alguma forma acha que pode também ter que ver com o facto de os agricultores sentirem que não estão a ser tão bem representados ao nível das associações que existem no país? Hum, talvez a representatividade ao nível dos serviços tenha sido um fator mais presente na vida das associações e menos estas lutas na rua ou estas manifestações. E aqui eu acho que houve velocidades diferentes daquilo que... Porque foi importante também negociar estas ajudas e conseguir uma compensação aos agricultores. Isso vai ser importante. Exato, os 60 milhões foram negociados diretamente com o Primeiro-Ministro. Mas aqui não parece que tenha havido uma velocidade suficiente das confederações, que aconteceu um pouco mesmo em França e em Espanha. Foi tudo muito rápido. E acredita que está a haver um aproveitamento político por parte de movimentos de esquerda e de extrema-direita com estas manifestações? Não acho que seja aproveitamento. No fundo, está à vista de todos. Portanto, todos podem cavalgar esta onda porque a onda está para ser cavalgada. Há um problema de tratamento público do setor agrícola. O setor agrícola é um setor muito importante, que tem 2/3 do território às suas costas. Tudo o que ele faz tem um impacto na vida das pessoas e no ambiente. Portanto, é um setor, eu diria, quase sensível. E, no fundo, houve aqui um abandono político. E, portanto, é normal que isso aconteça. Além de que o setor também foi maltratado. Chegam as eleições e ou é muito bem tratado ou é maltratado. Houve aí umas eleições, acho que foi há 3 eleições atrás, que parecia que a agricultura era o bode expiatório, era a questão sempre discutida, o olival super intensivo, os amendoais super intensivos, estava tudo em discussão e acho que aí a agricultura até foi bastante maltratada de forma injusta. Portanto, é normal que agora haja um certo cavalgar da onda. Um próximo executivo, seja ele PS, PSD ou seja qual for a formulação, a geometria variável que seja possível depois destas eleições, terá sempre de haver um Ministério da Agricultura mais forte, politicamente? No mínimo, tem que se recuperar o que estava. No mínimo. Portanto, no mínimo, a saída das florestas e das direções regionais tem que voltar. Depois, se deve ter uma parte da coesão ou não, se deve juntar com o ambiente, é tudo questionável porque eu acho que tem tudo vantagens e desvantagens. Mas, no mínimo, tem que voltar a ter as florestas, tem que voltar a ter as direções regionais e, quiçá, ter uma parte também de conservação do território, a conservação da natureza. Quando vê na televisão alguns dos manifestantes dizerem que desde a ministra Assunção Cristas que mais ninguém tratou bem os agricultores, como é que se sente quando houve comentários desses? O que é que fez, o que é que a Assunção Cristas fez de tão diferente que permite que ao fim de todos estes anos alguns agricultores ainda se lembrem da política dela? A primeira foi, eu vou falar em nós. Era uma equipa. Apresentou-me como secretário de Estado da Agricultura da Associação Cristas. Ontem tive uma conferência que me apresentavam como secretário de Estado da Cristas. Portanto, acho que a primeira coisa que se fez nessa altura foi trazer disciplina, muita disciplina no processo de transferência dos apoios da política agrícola comum. Uhum. Isso é a primeira coisa que os agricultores sentem, é o apoio a ser recebido está a chegar a tempo e horas. Portanto, houve ali alterações algo profundas e que era bom que se tivessem mantido. Portanto, os pagamentos aos agricultores que não eram feitos, ou a transferência de apoios dos agricultores passaram a ser todos sempre no último dia do mês. Os dos apoios diretos eram sempre feitos em dezembro. Isto, claro, criava pressão para fazer, mas trouxe disciplina aos criava pagamentos. visibilidade para os agricultores. Depois houve ali eu acho que houve visto de agora, acho que houve ali uma grande mudança que foi o Alqueva. Nós aumentámos a área ali de regadio de 60 mil hectares a 120 mil hectares. Essa parte foi muito importante e foi feito com financiamento dos fundos estruturais, que salvaguardou o orçamento para a agricultura, para os agricultores. Antes o Alqueva tinha sido financiado com financiamento da política agrícola comum. Aqui conseguiu-se uma mudança. Foi buscar financiamento aos fundos estruturais. Daí muitas das queixas agora que o PRR financia muito pouco da agricultura. Porque naquela altura, para o governo inteiro era tão importante a agricultura, como outras áreas, mas a agricultura era uma delas, que se considerou útil ir buscar financiamento dos fundos estruturais para a agricultura. Até foi difícil convencer a Comissão Europeia. Eu acho que o terceiro elemento foi a comunicação. A comunicação era muito positiva. Havia um investimento em comunicação. A Assunção Cristas, quando ia
as explorações agrícolas, levava a comunicação com ela, fazia muitas das comunicações do que era feito nas explorações, e havia um diálogo muito positivo com os agricultores. Isso, na altura também ouvíamos queixas, mas agora, olhando para trás, realmente há essa avaliação, porque esse foi um período bom. Tudo isto é uma autoavaliação, mas há algo que é uma constatação, que são factos. Foi que nas últimas 2 décadas, o período que a agricultura mais cresceu foi entre 2011 e 2015. Portanto, os números falam por si. José Diogo Albuquerque, muito obrigado pela sua presença. Nós ficamos por aqui. Fique connosco. Muito obrigado.